Olá! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Se Salva Cristão. Prepare-se para hoje poder ouvir uma oração de proteção para você, para sua casa e para sua família. Mas, antes de nós começarmos a oração, eu convido você para fazer parte de um bem maior. Convido você a divulgar e a compartilhar este vídeo com seus amigos, seus familiares e principalmente com aquela pessoa que precisa ser abençoada. Então, vamos lá! Quando eu mantive a fé em Deus, Ele me sustentou toda vez que eu não tive forças para me manter sozinho. Ele acalmou as tempestades da minha vida. Ele me levantou bem alto, embora eu estivesse no fundo do poço. Quando mantive a fé nele, ele foi minha rocha mesmo quando tudo em que eu estava era areia movediça. A boa notícia é que Jesus é cheio de graça. A boa notícia é que Jesus morreu naquela velha e áspera cruz, mas não permaneceu morto. Ele ressuscitou para que eu e você tenhamos a vida eterna. Tenha fé. Onde está a sua fé? Um revés é geralmente uma configuração de Deus para um retorno maior. Passar por dores ou decepções é muitas vezes um sinal de que Deus tem um plano melhor. Ele tem um propósito maior para você. Mesmo que você não entenda. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. A fé é exatamente o que precisamos quando não podemos ver o resultado. Quando Deus parece distante, precisamos ter fé de que Ele nunca saiu do nosso lado e nunca sairá. Esperamos pela libertação. Esperamos segurança. Esperamos pela paz. Podemos ter certeza de que essas coisas acontecerão por meio de Deus. Então, o que você faz quando está perdido e sem esperança? Você mantém a fé. Quando não há fim à vista, quando a tempestade parece que nunca vai acabar, o que você faz? Você mantém a fé. Quando parece estar tudo acabado, não está. Apenas mantenha a fé. Falei com um amigo próximo recentemente e ele estava me dizendo que está realmente em uma situação difícil. Ele está lutando com pensamentos de derrota e disse algo que me comoveu. Ele disse: "Eu ainda acredito em Deus, mas minha fé está tomando uma surra ultimamente." Você vê que esse homem, por um lado, tem essa guerra interna e, por outro lado, a saúde de sua esposa está se deteriorando lentamente. Ela está lutando com o estresse e a ansiedade gerados por todas as pressões que eles enfrentam como família. Quando lhe perguntei como estava se sentindo, ele disse que sentia como se houvesse uma equipe de assalto atacando sua vida. Ele não sabia se precisava ver um pastor ou um terapeuta. Agora, o que você diz a alguém nessa posição? Como você encoraja alguém que está em um ponto tão baixo? Então eu orei com ele depois que oramos, ouvi essas palavras saírem da minha boca. Convide Deus para a sua situação. Convide Deus para a sua dificuldade. Em vez de procurar uma saída, às vezes na vida não temos outra escolha a não ser enfrentar as circunstâncias que nos são apresentadas. E quando você se encontrar em um desses momentos, convide Deus para ficar com você. E eu quero encorajá-lo também, enquanto você está ouvindo, mantenha a fé. Veja, ouça muito bem o que direi. Não importa quem seja, mas saiba que todos nós teremos nossa fé abalada em algum momento. Enquanto estou falando agora, você pode estar em um ponto onde sua fé está abalada agora.
Mas eu quero encorajá-lo que se você não pode orar, ore através dele. Convide Deus para aquele fogo. Convide-o para aquele vale. Quando Deus realiza milagres, nem sempre significa que o problema desaparece instantaneamente. Às vezes, o milagre que Deus realiza está dentro de você. É dando-lhe a força para suportar situações que, de outra forma, poderiam ter quebrado você. É dando a você a tenacidade de manter a palavra dele e acreditar que isso também passará. É ele lhe dando a graça de sobreviver aos problemas que o inimigo pensou que iria destruí-lo. Às vezes o milagre só pode ser visto quando você olha para trás e diz que tinha que ser Deus porque eu não poderia ter feito isso sozinho. Portanto, mantenha a fé. Convide Deus para entrar na tempestade com você. Apesar de quem ou o que está tentando derrubá-lo, mantenha a fé. Jesus é Rei, e Ele está bem ali com você. Ele está bem ali ordenando seus passos. Por mais dolorosa que seja a situação, por mais derrotado que você se sinta, Deus ainda está no controle. Portanto, mantenha a fé. Eu amo o versículo em Salmos 37 que diz: Eu fui jovem e agora estou velho. No entanto, eu não vi o justo desamparado. Isso é o que eu chamo de versículo de fé. É aquele que se destina a fortalecer sua fé. Destina-se a encorajá-lo a manter a fé. Quando estamos lutando, pode ser fácil pensar que Deus nos abandonou. Afinal, Ele tem o poder de nos livrar com apenas uma palavra. Ele poderia fazer toda a nossa dor ir embora em um instante. E, no entanto, esta não é tipicamente a maneira que Deus escolhe para trabalhar. Às vezes, Ele nos permite atravessar águas profundas antes de fornecer uma saída. Mas isso não significa que Ele não nos ama. Isso não significa que Ele nos abandonou. Significa simplesmente que Ele tem um plano melhor, mesmo que não o entendamos. E eu sei que algumas situações podem ser dolorosas. Eles podem ser desconfortáveis, às vezes. Mas o que você faz quando está perdido e sem esperança? Tenha fé. Quando não houver fim à vista e a estrada parecer longa e solitária, mantenha a fé. Quando você estiver sozinho no escuro e na cova dos leões, mantenha a fé. A fé não é algo que podemos simplesmente reunir por nós mesmos. É um presente de Deus. E Deus nunca negará a quem pedir. Felizmente, quando nos sentimos desanimados e em dúvida, podemos simplesmente orar para que Deus aumente nossa fé. E a Bíblia nos diz que Deus recompensa aqueles que o buscam. Ele abençoa aqueles que o amam e permanecem inabaláveis na fé. Ele está com aqueles que acreditam nele, aqueles dispostos a acreditar mesmo que não tenham visto. Ele lhes concede a vitória mesmo no meio da dificuldade. É por isso que devemos manter a fé. Sabemos que a vitória está à frente, mesmo que não seja tão cedo quanto gostaríamos. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas o seu caminho é sempre melhor. Por isso, todos os dias ao acordar, acredite que a mão dele está em sua vida. Acredite que ele está trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Mantenha a fé e acredite que ele nunca o deixará nem o abandonará. E deixe essa promessa inspirá-lo a manter a fé, não importa o que aconteça. Quando suas orações ainda não forem respondidas e você sentir vontade de desistir, mantenha a fé. Quando seus relacionamentos estão quebrados e você se sente sozinho,
Quando você sente que está se afogando sob o peso do seu pecado, mantenha a fé. Entenda que Deus é sempre bom. Ele é sempre fiel. Ele sente nossa dor e quer aliviar nossos fardos. Ele nos dá a força para continuar mesmo quando pensamos que não podemos. Podemos confiar nele. Podemos lançar nossas preocupações sobre ele. Podemos escolher colocar nossa fé e esperança nele porque ele nos ama profundamente. Ele nos ama tanto que enviou seu Filho para morrer por nós para que pudéssemos ter a vida eterna, para que um dia pudéssemos ser livres de toda dor e tristeza que estamos passando agora. Essa é a fonte da nossa esperança. Esse é o Deus em que colocamos nossa fé. E se Ele é por nós, então nada pode ficar contra nós. Então, mesmo quando a vida decepciona e os amigos nos abandonam, mesmo no seu dia mais sombrio, mantenha a fé. Mesmo quando você se deparar com dificuldades que parecem insuportáveis, mantenha a fé em Deus. Embora os ventos possam soprar e as ondas baterem, mas quando as tempestades da vida vierem em meu caminho, não temerei que a casa do meu coração caia, pois é construído sobre uma base segura. Minha fé está firme, e Deus Todo-Poderoso é a rocha do meu coração. Às vezes precisamos de uma mudança de perspectiva para ver a mão de Deus. Sim, você pode estar passando pelo fogo, mas Deus não deixará que isso destrua. Sim, você está em águas profundas, mas Deus não permitirá que elas o afoguem. Minha vida mudou quando aprendi esse princípio. Deus não me guarda de todo fogo. Às vezes Ele me deixa entrar no fogo, só para eu ver que Ele está ali comigo. Sua presença vai antes de mim, e às vezes são as experiências mais difíceis que nos aprofundam na palavra de Deus. São os momentos em que nos sentimos esmagados, são nesses momentos que muitas vezes podem nos levar a buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, corpo e alma. E embora possamos querer respostas, descobri que há um amigo em Jesus que enxugará toda lágrima. E talvez você esteja enfrentando alguns desafios agora porque sua vida não saiu do jeito que você pensou que seria. Sua oração pode ter sido para Deus mantê-lo fora das provações ardentes da vida, e se de alguma forma essa não era a vontade de Deus para sua vida, você pode ficar lá com perguntas. O que devo fazer? Como devo lidar com isso? Como minha família será restaurada? Como minha saúde será restaurada? Mas apesar do que você enfrenta, lembre-se do que a Bíblia diz no Salmo 73, versículo 26. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. Significando que se eu confiasse em minha própria força, eu falharia. Se eu confiasse em meu próprio entendimento, não seria suficiente para me tirar de certas circunstâncias. Mas quando coloco Deus como a força do meu coração, quando confio em Deus para ser minha força, Ele nunca me falhará. Ele nunca vai me decepcionar. Você precisa entender que a força só pode ser descoberta quando é testada. Você não sabe o quão forte você é até ser testado. E da mesma forma, você não conhece a verdadeira força de Deus até que tenha que invocá-lo. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração. Ele é a rocha da nossa força tanto no natural como no sobrenatural. Quando você admite que não tem forças para fazer isso sozinho nesta vida, o que isso faz é colocar sua fé em um fundamento seguro. Portanto,
Mantenha a fé. Se eu pudesse resumir este tópico específico do sermão hoje em uma frase, seria: mesmo quando as probabilidades estão contra nós, mesmo quando as probabilidades estão contra nós, com a ajuda de Deus, podemos superar qualquer coisa,